Aleluia. Glória a Deus, amém, amados irmãos. Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Se você quiser também pode estar acompanhando aqui conosco, que é a mesma versão que nós vamos usar nessa noite. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, o primeiro texto dessa noite, que é Hebreus capítulo 11, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Quero repetir só essa parte. Pois, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer,
abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém, irmãos? Esse texto bíblico é precioso, porque este talvez nós podemos chamar como sendo o texto áureo da fé, e ele é muito importante para nós. A Bíblia é um livro por excelência de fé, a Bíblia é o livro que ensina e que fala sobre a fé. Todos os outros livros que foram escritos a respeito da fé são baseados na Bíblia Sagrada. A fé é maravilhosa, e a palavra de Deus quer que nós compreendamos sobre a fé. O texto introduz dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e o firme fundamento daquilo que não vemos. E assim o texto vai dando testemunho de vários homens e mulheres que foram heróis da fé. Os estudiosos chamam essa de a galeria dos heróis da fé. E se vocês perceberam, todos eles, antes de verem, creram e esperavam, e se moveram em fé, fundamentados naquilo que eles ainda não viam, buscavam uma pátria celestial, buscavam o cumprimento da promessa de Deus sobre as suas vidas, e assim eles andaram por meio da fé, aleluia. E é tão interessante, irmãos, porque neste texto,
não fala de ninguém do Novo Testamento, é um texto sobre fé, que fala que nós somos salvos pela fé. Hebreus fala que nós somos salvos pela fé, que a salvação é pela fé, que a salvação não é pela lei, mas é pela fé. E nesse texto de Hebreus não fala de ninguém do Novo Testamento, não fala de Pedro, não fala que Pedro andou pela fé por sobre as águas, não fala que a sombra de Pedro curava, não fala de outros apóstolos, não fala de Paulo, mas fala do Antigo Testamento, fala daqueles que viveram, inclusive, antes da lei, porque muitos citados aqui neste texto da galeria dos heróis da fé, viveram antes de Moisés, viveram antes da lei, porque a fé, irmãos, ela já existe antes da religião, e isso é maravilhoso. E por que foi deixado todas essas pessoas do Antigo Testamento de fora? Porque eles foram usados para inspirar a nossa fé e para nos comunicar algo maravilhoso. Se eles fizeram todas estas coisas, se foi possível a eles, é possível também a nós, é possível também para nós. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém, por meio da fé, ele orou, e através da sua palavra, não choveu por 3 anos, e aonde que a fé se fundamenta? A fé se fundamenta na palavra de Deus, porque isso já estava escrito. Ele leu na palavra e ele percebeu que a palavra de Deus dizia que se o povo pecasse, Deus cerraria os céus, e não os abençoaria. Então, mediante a palavra de Deus, ele creu, e ele foi lá, orou, e por 3 anos não choveu. Depois ele vai e ora novamente, e Deus derrama a chuva, e diz a Bíblia claramente no Novo Testamento, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou fervorosamente, e por 3 anos não choveu. Isto significa, irmãos, e todos estes que nós lemos, significa que se eles puderam, a Bíblia nos informa, a Bíblia quer que creiamos, que se eles puderam, nós também podemos. O Senhor quer nos abençoar, e aqui está escrito, e eu creio que esse é o propósito pelo qual não tem ninguém do Novo Testamento aqui, nesse texto do Novo Testamento de Hebreus, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Da mesma maneira, nós também estamos nos santificando, e estamos esperando a consumação destas coisas, e a vinda do Senhor nosso Deus, e eles sem nós não serão aperfeiçoados, assim como nós também estamos sendo aperfeiçoados, e esperamos essa pátria, acima de tudo, acima de todas as bênçãos, nós esperamos essa pátria celestial, e essa é a fé, irmãos, essa é a nossa fé, e é isso que faz com que ser crente seja tão maravilhoso. Eu agradeço a Deus, pelos tempos de escassez, pelos tempos em que nós não tínhamos nada, que não tínhamos ainda nada materializado, mas estes tempos das nossas vidas, são os tempos em que nós descobrimos a fé, e o Senhor deseja que nós venhamos descobrir a fé, e não é uma questão de mais ou menos fé, mas é uma questão de aprendermos a usar a fé, porque a fé é algo maravilhoso, é um mistério que o mundo, que o universo esconde, e que está ao nosso redor. A fé está por todos os lados, irmãos, e é algo mais precioso que Deus concedeu aos seres humanos, e é a palavra de Deus que nos ensina, que nos incentiva a usarmos a nossa fé, e que fala dos resultados das pessoas que verdadeiramente usam a fé. E eu me lembro desse tempo, irmãos, quando eu e a minha esposa saímos para estabelecer o ministério, Deus colocou nos nossos corações algo que está confirmado pela palavra de Deus, porque quando eles foram no deserto construir o tabernáculo, Deus orientou a Moisés dizendo assim: compartilhem a visão, aqueles nos quais o coração se mover voluntariamente, esses trarão as ofertas, estes os seguirão, estes virão até vós. E então Deus colocou no nosso coração exatamente isso: compartilhe a visão, e nós simplesmente começamos a compartilhar a visão. Nós não convidamos ninguém a nos seguir, nós não convidamos ninguém para vir conosco, mas nós compartilhamos a visão, nós compartilhamos o nosso sonho,
a nossa fé, que nós queríamos construir uma família de muitos filhos espirituais, filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. E foi tão tremendo, irmãos, porque quando nós saímos lá da casa dos irmãos, onde nós fazíamos os cultos, a única coisa que nós ganhamos desses irmãos foi o púlpito que nós pregávamos, que foi um púlpito que eu mesmo mandei fazer, um púlpito de madeira, e que estava lá, que um marceneiro fez para nós e doou. E aí eles me deram o púlpito, olha, leve o púlpito, e mais 7 cadeiras, e nós saímos com 7 cadeiras, e tínhamos apenas aquelas 7 cadeiras e aquele púlpito de madeira, e assim começamos a obra de Deus. Mas de todos aqueles, nenhum batizado, nenhum crente nos seguiu, nós estávamos sozinhos. Haviam alguns irmãos simpatizantes que estavam em processo de conversão, mas que ainda não eram batizados, mas nós estávamos sozinhos. E eu acredito, irmãos, que eles olharam para mim e para a Rovena, para minha esposa, e a Rovena tinha 19 anos, e ela era uma recém-pós-adolescente, porque a adolescência vai até os 18 anos, aos 19, adolescência, então ela era adolescente ainda. Aleluia, a adolescência vai até os 19 anos, ela era adolescente ainda, então, saindo da adolescência, e eu tinha 25 anos, e eu já tinha essa cara de piá naquela época, irmãos, aleluia, mas naquela época ainda era pior, e aí eu creio que olharam para nós e disseram assim, mas eles são muito jovens, será que isso aí vai dar certo? Será que isso aí vai vingar? E talvez eles ficaram temerosos em nos acompanhar, nesse sonho, não creram, possivelmente não creram, ficaram com medo, mas de nada importa, irmãos, que as pessoas não creiam no teu sonho, se você tiver a capacidade de crer em Deus, isso é tudo que importa, glória a Deus. E é tão maravilhoso, porque nós percebemos, irmãos, que a fé é antes de tudo, a fé é antes da lei, a fé é antes da religião. O texto que nós lemos fala sobre isso, antes de existir lei, antes de existir religião, diz a palavra do Senhor que pela fé, Abel entregou o melhor sacrifício do que Caim, não tinha religião, não tinha lei, não tinha nada, mas ele quis dar uma oferta, e diz a Bíblia que ele pegou das suas primícias, do melhor do seu trabalho, não tinha nada escrito, irmão, sobre isso, da onde que ele tirou isso? Da fé. Ele creu em Deus, e ele quis agradar a Deus, e ele deu o melhor de si para Deus, e a Bíblia traz isso na galeria dos heróis da fé, dizendo, pela fé Abel entregou melhor sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que agradou a Deus, ao ponto de pela fé, até depois de morto, o seu sangue clamar diante de Deus. É tão tremendo, irmãos, nós vemos a fé por todos os lados, e eu gosto porque a pastora Rovena colocou lá no escritório da igreja, no mural, a foto da igreja que nós vamos construir, a foto da fachada do projeto da igreja que nós vamos construir, e eu olho para aquela fachada, irmãos, e eu digo, nós vamos construir, e vai ser grande, e vai ser bonita, e nós vamos fazer, e vai sobrar dinheiro, aleluia. Se perguntarem, mas como, pastor? Eu não sei, porque nós não precisamos saber, porque a Bíblia Sagrada ensina, irmãos, que nós cremos, e porque cremos entendemos, pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que o visível veio a existir das coisas que ainda não existem. Então pela fé nós entendemos, a Bíblia nos ensina assim, mas a escola, a faculdade, o mundo nos ensina ao contrário. Não, primeiro você tem que entender, para depois você crer. Primeiro você tem que entender, para depois você acreditar, mas a Bíblia diz que primeiro você tem que crer, para então você entender, e isso é maravilhoso, e nós entendemos que nós temos muitas impossibilidades, de nós mesmos, do nosso braço, da nossa capacidade, muitas impossibilidades,
E existem algumas coisas nas nossas vidas que não permitem nós decolarmos na fé, que não permitem que você voe para a glória do Senhor Jesus. Primeiro, as nossas imperfeições. Segundo, os nossos pecados. Terceiro, as nossas fraquezas. E quarto, a nossa pseudo-santidade. Ou melhor dizendo, o nosso senso religioso de santidade. E foi por causa disso, irmãos, que os fariseus e os escribas, os estudiosos da religião, não puderam crer em Jesus. Foi por causa disso que o apóstolo Paulo, que ele mesmo diz, eu, judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, aprendi a lei aos pés de Gamaliel, segundo a lei, zeloso, segundo a doutrina, zeloso. Estava cego, não conseguia ter fé, não conseguia acreditar em Jesus que estava ali diante dos seus próprios olhos, e porque não conseguia acreditar, irmãos, acabou literalmente cego, para então abrir-se os seus olhos e ele poder ver a Jesus. Então até as coisas boas, sejam elas coisas boas ou sejam coisas más, tudo o que te impossibilita de ter fé, de crer, vai prejudicar para que você possa alcançar o teu sonho. E a pastora Rovena pregou no domingo passado sobre os sonhos. Seja o bom ou seja o mal, tudo que atrapalha na sua fé, não te deixará alcançar os teus sonhos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de heróis da fé. E eles eram homens imperfeitos. Nenhum deles sequer que nós citamos aqui, nessa galeria dos heróis da fé, era perfeito. Todos eram cheios de impossibilidades, todos eram cheios de limitações. Tinham virtudes, mas tinham imperfeições. Cometiam erros, e os seus erros estão registrados no Antigo Testamento. Mas eram humildes, amavam a Deus. Nós somos assim, irmãos. Você é assim, a igreja é assim. Nós somos pessoas imperfeitas, que servem a Deus de todo o coração, e que buscam e que amam a Deus, e amam a Deus diariamente. É isso que faz toda a diferença. Por isso você tem que amar a Deus de todo o teu coração e crer na palavra, crer em Deus, porque o Senhor certamente sempre tem o melhor para nós. E eu estou certo, irmãos, que todos estes homens imperfeitos, eles eram imperfeitos, mas eles tinham fé, eles criam no Senhor, e eles buscaram a face do Senhor. E é tão maravilhoso, irmãos, porque no Novo Testamento nós não encontramos na palavra de Deus falando os defeitos deles. E por que isso acontece? Porque no Antigo Testamento está escrito que eu perdoo os vossos pecados e lanço os vossos pecados no mar do esquecimento, e deles eu não me lembro mais. Então o Espírito Santo, quando vai inspirar o autor de Hebreus a escrever essa epístola, ele não tem acesso aos erros, ele não tem acesso aos pecados destas pessoas, e eles escrevem só da fé, da virtude, das vitórias, das coisas boas, porque é assim que Deus lembra de nós, e é assim que Deus nos vê quando Ele olha para nós. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos, os erros que você cometeu ontem, já não estão mais diante de Deus. Diz a palavra, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, diz o Senhor. Logicamente, irmãos, que nós precisamos andar em retidão na presença de Deus e buscarmos a nossa santificação, mas Deus não lembra mais disso. Deus fala deles e fala deles como vencedores, Deus fala deles como homens de fé. A fé é o que nos possibilita a ouvirmos a voz de Deus. Muitas pessoas dizem, mas eu nunca ouvi a voz de Deus.
Nós podemos ouvir a voz de Deus através dos ouvidos da fé, e você consegue ouvir Deus falando claramente conosco. Mas mais do que isso, irmãos, Deus está falando, sim, falando com muitas pessoas, e de muitas maneiras, como diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, outrora nos falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, através de Jesus. Jesus é a revelação, aleluia, da palavra de Deus para nós. E Deus fala através da palavra escrita, e Deus fala através da palavra rema, da palavra que é revelada no teu interior, no teu íntimo, na tua consciência. Deus fala com o homem até hoje. Por isso a fé não é só a capacidade de ouvirmos a Deus, mas principalmente a capacidade de darmos ouvidos a Deus. Porque muitas vezes Deus está falando, mas nós não temos fé para obedecer aquilo que Deus diz. E é através da fé que nós damos ouvidos à voz de Deus. Por isso que a fé é tão importante. Tem uma anedota de São Tomás de Aquino, que ele estava no quarto do mosteiro, e o monge que o discipulava entrou no quarto e disse: Tomás, Tomás, e ele, sim, abra a janela, as vacas estão voando, Tomás. E ele abriu a janela e começou a olhar para o céu, procurando as vacas voando, e aquele monge caiu na gargalhada e disse: Tomás, você é muito inocente, como é que você pode acreditar que as vacas voam, Tomás? E ele disse assim: eu prefiro antes acreditar que as vacas voam, do que acreditar que um monge mente. Da mesma maneira, irmãos, eu prefiro acreditar que Moisés levantou o cajado e o mar se abriu no meio e eles atravessaram a pés secos, antes de acreditar que a Bíblia Sagrada mente. Eu prefiro acreditar, irmãos, que eles rodearam a cidade de Jericó, e deram brados, e tocaram trombetas, e os muros caíram daquela cidade, e Deus deu a vitória a eles, do que acreditar que a Bíblia Sagrada mente. Eu creio na palavra de Deus. A última coisa, irmãos, que a tua fé precisa, é da tua inteligência. A fé pode nos levar muito longe, nós podemos fazer proezas através dela, nós entendemos as coisas crendo primeiro nós cremos, depois nós entendemos, porque a fé nos leva a superarmos as nossas impossibilidades, a fé nos leva muito além do que nós imaginamos, do que nós pensamos, irmãos. Há um poder nisso tudo. É tão tremendo que a maioria de nós, quando vai orar, e isso é algo que é ensinado, e de certo modo é certo, nós primeiramente entramos na presença de Deus e pedimos perdão para Deus. Senhor meu Deus, perdoe os meus pecados. E depois que tudo está resolvido, a gente vai então para a oração. Mas Deus se revelou em Cristo, e Jesus Cristo revelou Deus como Pai. E Ele trouxe essa revelação para nós. O meu Pai, o seu Pai, o vosso Pai. E isso é tremendo. Quando Ele ensina o Pai Nosso, Ele quebra inclusive essa questão. Porque no Pai Nosso, irmãos, primeiro Ele ensina a pedir o pão, depois perdão. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E daí no final da oração, Senhor, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, nós compreendemos, irmãos, que Deus dá pão, mesmo que nós possamos em algum momento ter falhado com Deus, mas Deus ouve as nossas orações, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque somos perfeitos, mas porque somos filhos, aleluia. E qual pai não quer abençoar o filho a quem ama? Por que Deus quer
tirar os nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para destruir as obras do diabo, que é o pecado. Por que que Deus quer tirar o pecado das nossas vidas? Porque Ele nos ama, porque Ele sabe que o pecado é a quebra dos princípios, e quando nós quebramos os princípios nos quebram, porque a palavra de Deus é o que sustenta a vida, e tudo o que gera a morte é pecado, e por isso que Deus quer tirar o pecado da nossa vida, porque Ele nos ama, Ele nos quer bem. É como a lei da gravidade, que a gente ensina lá no primeiro livreto, né, irmãos, os irmãos que fazem discipulado. Se você estiver ali na beira do penhasco, ali desafiando a lei da gravidade, o pai se preocupa: filho, saia daí, pare de desafiar a lei da gravidade, porque isso é uma lei. Se você cair, mesmo que você se diga ateu da lei da gravidade, eu sou ateu da lei da gravidade, e você quebrar o princípio, você vai perceber que o princípio existe. Então o pai que se preocupa, ele diz: filho, saia da beirada, vai dar ruim. Da mesma maneira, Deus quer tirar os nossos pecados, irmãos, e algumas vezes Ele permite que nós soframos efeitos dos pecados, porque Ele nos disciplina. O texto de Hebreus que nós lemos é Hebreus capítulo 11, mas em Hebreus capítulo 12, ele vai falar da disciplina, que o pai que ama disciplina o seu filho, e se vocês estão sem disciplina, da qual todos são participantes, sois bastardos e não filhos. Deus permite muitas vezes que a gente sofra alguma dor, algum revés na nossa vida, para que nós venhamos para Ele, para que nós nos convertamos a Ele. E é lógico, irmãos, que nós estamos falando isso, que Deus é Pai e etc, e que Deus quer nos abençoar independente, mas Hebreus diz que se nós voluntariamente permanecermos no pecado, depois de sermos iluminados, nós vamos morrer espiritualmente, nós vamos para o inferno, e é disso que Deus quer nos livrar. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, no seu conselho, na sua paternidade, no seu amor, na sua palavra, aleluia. Deus é amor, e Deus quer nos abençoar em todos os sentidos. Aqueles que não entendem a paternidade de Deus, irmãos, dificilmente vão ter uma doutrina sã, uma doutrina saudável, porque aquele que não entende a paternidade de Deus, ele vai ler a Bíblia como católico, ou como evangélico, ou como protestante reformado, seja lá o título que você quer dar para si mesmo, mas ele não vai ler a Bíblia como filho de Deus. E nós precisamos ler a palavra como filhos de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, irmãos, sermos uma família de muitos filhos. E quando você lê a Bíblia nessa perspectiva de filho, isso faz toda a diferença. Jesus nunca chamou Deus de Deus, Jesus sempre chamava Deus de Pai. A única vez que Jesus chama Deus de Deus é quando Ele está na cruz, e Ele sente naquele momento, por estar carregando os nossos pecados, e eu creio dessa maneira, irmãos, lendo esse texto, Ele estava carregando os nossos pecados, e os nossos pecados são o que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é que matou o homem espiritualmente, e o homem deixou de ser filho, a imagem e semelhança do Pai, deixou de ser filho de Deus, por causa do pecado. E naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus, e ali Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? É a única vez nas Escrituras que Ele chama Deus de Deus. E lá em casa, irmãos, quando está alguma coisa errada, a Rovena começa a me chamar pelo nome, Alex, e eu odeio que ela me chame de Alex, porque usualmente é amor, aleluia. A Helena, papai, é tão bom ouvir essa palavra, pai, mas quando eu me chamo pelo nome, mas no momento seguinte, Jesus diz assim, olha a fé, olha que tremendo, Ele sabia, estava escrito na palavra, que o Senhor o exaltaria, que Deus o recompensaria pelo seu penoso trabalho,
Está escrito lá em Isaías: abram-se, ó portais, abram-se entradas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, forte na batalha, é o Rei da Glória, é Jesus. E naquele momento ele sabia da palavra, mesmo que ele não estava sentindo a presença do Pai, mesmo que ele estava se sentindo abandonado, porque estava levando o pecado da humanidade ali, mas ele diz: meu Pai, em tuas mãos eu encomendo a minha alma. E ele morre confiando em Deus, na ressurreição, aleluia. E assim, meus irmãos, aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos naquele dia. E isso é tão maravilhoso. Por isso que nós podemos crer que Deus nos ama. E aí hoje, irmãos, está difícil até de pregar na igreja, porque existem igrejas até hoje, que vão até um determinado momento: eu creio que Deus me salva, eu tenho a fé que Deus salva, que Deus é o Salvador, mas eu não tenho a fé que Deus é o abençoador, que Deus me cura, que Deus me dá vitória, que Deus prospera. Aí eu não creio. Até hoje tem igrejas que limitam as coisas. Existem muitas crenças limitantes à nossa fé, mas a fé é maravilhosa. Eu aprendi uma coisa, os irmãos que me conhecem aqui sabem, eu sempre digo: é bom ser crente. É ou não é, irmão? Diga para o irmão do lado: é bom ser crente. Oh glória, isso é maravilhoso, irmãos. Qual pai, eu pergunto para os irmãos, qual pai não quer a prosperidade do filho? Prosperidade, essa igreja prega a doutrina da prosperidade. Qual pai não quer a vitória, a bem-aventurança? Essa igreja está pregando o triunfalismo. Diga misericórdia, irmãos. O Senhor é Deus, os heróis da fé estão aí nos falando sobre isso, para que nós creiamos, para que você aprenda a usar a sua fé, aleluia, para que você não coloque obstáculos, para que você não coloque mas para que você creia em nome do Senhor Jesus. Se Deus é Pai, qual bom pai não quer que o filho seja vencedor, bem-aventurado? Abra ali, irmão querido, 3 João capítulo 1, versículo 2, para nós lermos juntos aqui. É João falando, irmãos. Se João, que era um homem, tem esse amor, e ele começa ali: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Se ele tinha essa fé, Deus não terá? Irmão, abra ali a versão King James, olha que interessante, essa versão que foi traduzida do original para o inglês, e é a versão que os ingleses têm, a versão King James, que foi o rei King James que traduziu lá na Inglaterra, e a versão dos americanos, daí nós traduzimos do inglês para o português. Olha que tremenda essa versão. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Aleluia! Quem crê glorifica ao Senhor, irmãos. Se João tem esse desejo, será que o meu Pai do céu não terá esse desejo? Que a minha alma seja próspera, mas que eu também, como seu filho, possa ser próspero em todas as coisas, bem-sucedido, bem-aventurado. Isso é maravilhoso, abençoado, bem-aventurado, glória a Deus. É isso que o Senhor quer, irmãos. Eu e a pastora participamos de uma conferência, não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, e um dos pregadores da conferência, ele trouxe como ilustração a história daqueles irmãos Wright, que segundo eles foram os inventores do avião, se bem que nós questionamos, né, porque a gente acha que foi o Santos Dumont. Aleluia, foi o Santos Dumont, né, irmãos? Aleluia. Mas só pegando como ilustração, diz que quando esses irmãos Wright chegaram na igreja e disseram assim: nós acreditamos que o homem pode voar, eles disseram: vocês são os hereges.
Isso não é possível, não pode ser, não tem como, vocês estão ficando loucos. E chamaram eles de loucos, de hereges, e etc. Mas eles acreditavam que o homem podia voar. E isso é sensacional, isso é fé, irmãos. E a fé opera de uma maneira poderosa, porque primeiro eu acredito, depois acontece isso na minha mente. A minha mente, porque eu acredito, a minha mente se acende, e ela começa a buscar o como, e assim eles construíram o avião, e isso é tremendo, irmãos. Então, você não tem que entender como vai fazer, você precisa acreditar que é possível. Quando você acredita que é possível, a sua mente se acende, a sua mente entra em estado de on, ela se liga, porque existe não, eu acredito, é possível, e a mente começa a planejar, e entra em contato com a criatividade divina, e Deus começa a fazer acontecer. Alguém inventou a ponte, mas antes de existir a ponte, se alguém dissesse assim, num grande rio, eu acredito que dá para eu sair daqui e ir lá para o outro lado, sem precisar de barco, sem precisar remar, sem caminhar por cima das águas. Talvez alguém ia dizer assim, você está ficando louco, como que você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu acredito que é possível. E alguém em algum momento acreditou que era possível e construiu a ponte. Talvez os inteligentes, mas como? Olha, eu não sei como, mas eu acredito. Mas se você não sabe, então como? Então como que você diz que é possível? Como que é possível se você não sabe como fazer? É porque eu acredito que a fé vem primeiro, e através da fé eu vou entender, aleluia, porque pela fé entendemos, diga para o irmão aí, pela fé entendemos, irmão, oh glória, isso é tremendo. Thomas Edison, inventou a lâmpada, diz que ele achava que era possível capturar a luz e colocar dentro de uma bola de vidro. Imagina, irmãos, o cara chegar aqui, não, eu acredito nisso, é possível, olha a fé. Nós ia chamar ele do quê? É um louco, esse cara é um louco. Mas hoje a gente tem a lâmpada aí, tem a luz, é ou não é? Isso é fé, irmãos. A Bíblia diz exatamente isso. A palavra de Deus, o evangelho da cruz, para nós que cremos, que somos crentes, é o poder de Deus. Mas para o mundo é loucura. O mundo vai chamar você de louco, mas vocês são loucos. E você vai falar, eu acredito, é possível. Eles vão dizer, mas como que é possível? Você é louco. Para os que se perdem é loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. A palavra é o poder de Deus, e a palavra se cumpre na vida de todo aquele que crê. Os engenheiros de Toronto, Canadá, foram os primeiros que inventaram aqueles estádios que o teto recolhe, e eles falaram isso, todo mundo chamou de louco, mas como é que vocês vão fazer isso, uma estrutura tão grande para cobrir um estádio de futebol? Isso é impossível, não tem como fazer. Mas eles acreditavam que era possível, e então quando eles estavam quase desistindo e não achavam como fazer, eles foram jantar juntos, e no jantar serviram lagosta, e quando eles olharam para a lagosta, eles viram a casca da lagosta, e Deus deu para eles a solução ali, aleluia. Se eles não acreditassem que era possível, irmãos, talvez eles não conseguissem ver Deus falando ali no jantar, colocando a resposta diante deles. Irmãos, é possível. Deus tem poder, aleluia. A palavra do Senhor diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Se nós tivéssemos a materialidade,
Nós não precisaríamos da fé, porque nós estamos vendo, mas a fé não é por vista, não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos, diz a palavra do Senhor. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, impossível agradar a Deus, e é tremendo, irmãos. Na Bíblia nós encontramos várias pessoas fazendo a obra de Deus, e cometendo enganos, cometendo erros, mas no Novo Testamento nós não vemos Deus castigando ninguém, castigo mesmo, direto, não repreensão, exortação, mas castigo. Pedro errou, vários homens erraram, aquela mulher pega em adultério, e todas essas pessoas a gente não vê Deus castigando, mas um homem a gente vê Deus castigando, que foi Zacarias. E por que ele foi castigado? Por causa da incredulidade. O anjo veio e falou com ele: ó, Zacarias, a tua mulher vai dar luz, vai nascer um bebê, e ele deu risada, porque ela era idosa, e aí o anjo olhou para ele e disse assim: você vai ficar mudo, Zacarias. E os teólogos acreditam, irmãos, que ele precisou ficar mudo, porque senão ele ia falar incredulidade para o bebê, ia profetizar incredulidade para o bebê ainda no ventre da mãe, ia ficar dizendo: não, eu não acredito nisso, você não está grávida coisa nenhuma, não vai acontecer nada, esse tipo de coisa. E o bebê que estava por vir, estava profetizado lá em Isaías, ele será a voz do que clama no deserto, aleluia. Ele precisava ouvir palavra de fé, e não palavra de incredulidade. Então Zacarias ficou mudo. Irmãos, talvez você fique mudo por causa da tua incredulidade. Zacarias ficou mudo. Aquele que estava por vir era a voz do que clama no deserto. Eu estava meditando sobre isso, irmãos. Ele não é a voz que clama no deserto, embora estivesse no deserto da Judéia, no Rio Jordão, ele era a voz do que clama no deserto, porque os reis, quando eles vinham chegando, e também em Malaquias é profetizado sobre ele, que ele seria o arauto do Senhor. Os reis, quando vinham, na frente vinha um arauto, que se antecipava, e ele ia limpando a eira, arrumando as coisas, preparando o caminho do rei, para que quando o rei chegasse, aquelas pessoas daqueles lugares por onde o rei iria passar, já estivessem avisadas, para receber aquele rei de forma adequada, da melhor maneira, aleluia. Assim João Batista é a voz do que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto? Jesus. Jesus estava clamando e João Batista foi à frente. Da mesma maneira, irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia. O Senhor deseja que eu e você, que nós sejamos a voz do que clama no deserto, porque o Senhor está voltando, aleluia, o Senhor está voltando a resgatar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Que você não fique mudo, meu irmão, que você não fique mudo, cego, como ficou Paulo, por incredulidade, como ficou Zacarias, mas que você possa proclamar a palavra de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós vemos as pessoas que Deus escolheu para estar na galeria dos heróis da fé, todos imperfeitos como eu e você. E talvez, se nós fôssemos fazer aqui, a pastora Rovena, uma conferência com mulheres, e fosse convidar para a preletora, né, de manhã, aquelas conferências, manhã, tarde e noite, ô glória, vamos fazer esse ano? Amém? Esse ano vai ter conferência de homens, de mulheres, de casais, aleluia, nós vamos arrebentar esse ano, glória a Deus. E aí na conferência, primeira pessoa para pregar, Sara. As irmãs dizem aleluia porque conhecem a história, mas se não conhecessem, ia dizer: e essa daí, que entregou o marido para deitar com a serva? Misericórdia, essa mulher pregar para nós aí. Daí de tarde, segunda pregadora, Ruth, a moabita, a estrangeira. Talvez a Sara já tinha pregado, sentado, que essa estrangeira não é da nossa denominação, o que vai vir pregar aí para nós, essa mulher aí, essa moabita? Daí de noite, para fechar o caixa, quem que vamos pregar?
Raabe, a prostituta. Esconda os maridos. Olhe quem que vai pregar. Olhe como a nossa fé é limitante, irmãos. Nós muitas vezes apontamos estas pessoas, e o Senhor está chamando estas pessoas para fazerem parte da genealogia do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Jesus veio dessa linhagem. Estas pessoas são a linhagem de Jesus. A moabita casou com Boaz. Você sabe de quem que Boaz era filho? Da Raabe, a rameira, a prostituta. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, amada igreja. Aleluia. Pela fé, foi pela fé que eles alcançaram o testemunho e a promessa, e o Senhor os chamou para fazerem parte da genealogia do seu Filho Jesus nesse mundo. Se coloque em pé na presença de Deus.